Olá, olá, bom dia, sejam todos bem-vindos a essa live hoje. Desculpem o atraso, mas foi um atraso bom, que eu estava em atendimento, tá? Sejam todos bem-vindos a mais um encontro, né, de sexta-feira comigo, para a gente conversar um pouquinho hoje sobre a Síndrome de Down, tá bom? Bom dia, sejam todos bem-vindos a essa live, tá bom? E eu queria assim, olha, a minha equipe fez um post maravilhoso, mas com um texto maravilhoso, sabe? E eu gostaria que vocês estivessem lá e comentassem sobre esse texto da live, porque foi feito com muito amor e carinho, sabe? Porque realmente ele representa o que é a síndrome de Down, né? Que é um amor eterno, que é um amor infundido, e que a gente tem que entender que todas as deficiências, mesmo físicas ou invisíveis, elas são regidas pelo amor, né? Tudo se constrói na base do amor. Independente se a gente tem algum esforço físico ou mental, a gente precisa ser constituído e também desenvolvido através do amor. Então, bora lá entender, né, sobre a síndrome de Down. Hoje eu vou trazer, assim, algumas contextualizações. É claro que eu tenho uma colinha aqui, né? Então, a gente vai responder algumas perguntas básicas e de muita importância que sempre chegam, né, nos directs e a gente observa que lá no Google sempre tem essas perguntas e eu vou estar falando sobre isso. Mas eu queria saber de vocês aí, se vocês sabem por que a síndrome de Down, como que ela acontece, o que é os cromossomos e de que forma isso acontece para se transformar na trisomia. Ai, esqueci a palavra, gente. Pelo amor de Deus. Deixa eu encontrar ela aqui. É a aqui, ó, trissomia. Ai, desculpa, gente, essa trissomia, eu não conseguia falar ela, tá? Então, vamos lá. É que assim, ó, os seres humanos, nós possuímos 46 cromossomos, né? E aí, esses cromossomos, eles são divididos em duplas, em pares. E dentro desses pares, são formados 23 pares. E quando a gente fala do trissomia, olha, eu vou ficar falando essa palavra difícil, tem algumas palavras que eu tenho dificuldade, tá? A trissomia é por quê? Porque entra um cromossomo a mais, né, lá no cromossomo 21. Aí encontra-se a trissomia, tá? Por isso que a síndrome de Down, ela acontece. Porque daí na junção dos cromossomos, ele entra um cromossomo a mais e aí acontece essa deformidade física, tá? Na síndrome de Down. E o mais importante, dentro dos cromossomos, você sabe como que acontece os cromossomos que é menina e menino? Nessa pesquisa foi interessante. Eu pesquisei para mim poder entender um pouco mais, né, sobre a síndrome de Down. No entanto, eu faço atendimentos com crianças que são portadoras de síndrome de Down, que é Down, e assim, é bem diferente, né, o comportamento cognitivo deles, e tanto da menina como o menino. Então, os cromossomos, para ser meninas, né, o cromossomo 22, o penúltimo cromossomo, ele é X, é uma dupla de X, pares de X, para ser menina. E para ser menino, é X e Y. Então, por isso a diferença entre meninos e meninas. Isso é muito interessante, sabe? A genética é fantástica, né? Então, por isso que a gente sempre está estudando sobre a neurociência e também a genética. Tem que entender o porquê, como que é a concepção e de que forma acontece, né? E assim, a condição genética causada pela presença de 3 cromossomos 21, por isso que a gente fala o cromossomo 21, que é a trissomia, tá bom? Então, por isso que ele tem, ao invés de ser 2, ele é 3. Então, por isso a trissomia, que é no cromossomo 21. Nós temos 23 cromossomos que está ali, que possuem nos seres humanos,
tá? Então, essa é a concepção ali dentro. E aí, além disso, tá? A síndrome de Down, ela compromete também as pessoas na aparência física, que daí acontece a deformidade, que é os olhos, que às vezes tem algumas deformidades físicas muito aparentes por conta disso. Mas o que acontece? Eles ficam muito parecidos com as pessoas próximas à família, né? Ou o pai ou a mãe, eles continuam sendo muito parecidos, eles não ficam diferentes, né, fisicamente. Eles ficam muito parecidos com os familiares entre si. E ainda, lembrando que na síndrome de Down, muitos me perguntam sobre ritmo dentro do aprendizado, dentro de outras também circunstâncias, como eles se desenvolvem, né? Eu tenho atendido, eu tenho uma em específico, né, que é a Bárbara, a mãe dela também, ela tem toda a liberdade dela para me postar coisas e também falar sobre ela, autorização, e ela assim é fantástica, porque ela é muito assistida e ela sempre está em constante desenvolvimento. Por quê? O que acontece entre si? Eles têm um ritmo de desenvolvimento e dentro desse ritmo eles têm a personalidade deles, né? Então a gente tem que entender que a personalidade de um Down é impressionante. Você não vai trocar a personalidade dele. A personalidade dele é única. É dele e pronto. Ele tem no ritmo de desenvolvimento dele e também diferente de outras pessoas. Só que é normal, como todas as outras pessoas. Porém, ele tem a personalidade dele própria. E aí, assim, o mais importante que a gente precisa observar, que também é falado muito nas redes sociais, assim, os problemas de saúde frequentes que um Down tem, né? O que ele sempre tem e a gente precisa observar no Down, que é as condições dele de saúde, que é a cardiopatia congênita, né? Que eles sempre eles têm essa dificuldade, né? De ter algumas doenças do coração, né? São cardiopatias congênitas, alterações na tireoide, então por isso que às vezes nós temos alguns que são bem gordinhos e outros magros, porque eles têm uma disfunção, né, na tireoide. E outro muito importante, tá, que é o sistema imunológico, tá? Eles têm eles têm muitas doenças autoimunes. Então, precisa se prestar muita atenção sobre isso. E aí, o mais importante que a gente precisa entender, tanto dentro da minha particularidade, da especificidade do meu trabalho, eles têm que ter um cuidado e uma intervenção precoce desde muito novos, assim, desde bebês, que é uma equipe multidisciplinar. Por que é uma equipe multidisciplinar? Aí entra também uma associação que é chamada APAI, né? Que ajuda muitas famílias e que tem muito preconceito por muitas famílias também, tá? Que é uma equipe maravilhosa, que ela desenvolve as crianças, tá? A partir de bebês, né? Tem uma certa idade para eles começarem a desenvolver os estímulos, mas eles são atendidos também e assistidos por uma equipe multidisciplinar. O que seria essa equipe multidisciplinar? Seria o quê? Psicólogos, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, psicomotricistas, né? Assistente social, todas as áreas ali dentro infundida, psicopedagogos, toda essa parte é desenvolvida. E também o regular dentro da PAI, para ajudar a desenvolver essas crianças, essa particularidade do Down, porque precisa ser desenvolvido na particularidade. Claro que essa criança tem o direito de frequentar uma escola regular, ok? E também entramos naquela regra, né, de que precisa-se de ajuda, precisa-se de um agente, precisa de uma pessoa especializada para que está contribuindo, né? Até então, ontem eu estava conversando com uma mãe, né, a gente
eu sempre estou em constante conversa com pais e mães, e aí ela me levantou uma questão também, que é a adaptação tanto para Down, né, essa acolhida, essa inclusão educacional efetiva, quanto também para deficiência auditiva, que é a Libras, que a turma inteira, a classe toda tem que desenvolver essa habilidade de Libras para que a criança também se desenvolva. E no Down também eles precisam aprender a incluir, entender que ele tem as particularidades, mas ele pode ser o que ele quiser, independe do seu estado físico, tá? Porque ele vai se desenvolver, ele vai ter as habilidades normais e pode ser o que ele quiser, independente, tem uma vida normal, tá? Então, o que acontece? A gente só tem que entender que eles precisam dessa intervenção multidisciplinar. Por quê? Porque essa intervenção multidisciplinar vai preparar eles tanto para o avanço, para eles terem um mercado de trabalho, para eles serem inseridos na sociedade sem tantas dificuldades, sem tantos prejuízos, para que eles tenham uma vida normal, tanto na faculdade, tanto em todas as áreas da sua vida e também nos relacionamentos. Só que assim, o Down ele precisa de um suporte, né? Que nem quando eu estou sempre falando sobre o autismo. O autismo também tem as áreas, os níveis que eles precisam de um suporte mais e outro suporte a menos. E um Down, ele precisa de um suporte para a vida toda. Mas ele vai ter a sua particularidade e ele vai ter, claro, a sua vida normal, com qualidade de vida, só que ele tem que ter todos os cuidados precocemente. E isso também tem que ser tudo desenvolvido no seu tempo e no seu ritmo, tá? Então, por isso, assim, o Down é a mesma coisa de a gente ter um autismo, é a mesma coisa da gente ter um TDAH, só que ele tem algumas particularidades na saúde que os demais não têm, que precisa de um cuidado a mais. Mas dentro das suas habilidades de funcionalidade na sociedade, ele é treinável e ele pode estar em sociedade todo momento, normalmente. Tomar um ônibus, viver em sociedade, passear, dançar, estudar, trabalhar. Ele vai fazer tudo de uma forma normal, tá? Aí me chegou essa pergunta: é possível evitar a síndrome de Down? A síndrome de Down é hereditária? Então, existe um exame que, assim, ele é pré-natal, mas eu vou explicar depois. Então, assim, não existe evidências nenhuma sobre prevenir a síndrome de Down através de hábitos, tá? Então, assim, eu posso ter uma vida saudável, eu posso fazer tudo, mas eu também posso predispor que o meu cromossomo 21, na hora da concepção, né, na junção, vai acontecer de eu ter um filho Down. Pode acontecer. Então, na mudança de hábito, isso não vai. O que pode reduzir os riscos de eu ter um filho com Down seria realizar um cariótipo do casal, né? O casal vai fazer uma avaliação antes da gravidez, que daí é o Nancy Genomics. Então, ele é um exame que ele é feito, é um exame genético de uma mutação para que você avalie realmente como que é a composição, né? A junção, né, genética do casal, né? Para que daí faça e entenda como que é a genética do casal, para que ele entenda se há riscos ou não, tá? Isso é feito também antes da gestação e também pode ser feito durante a gestação, tá? Então, por isso que quando a gente está gestante, tem alguns exames que a rede de saúde básica ainda faz, né? Ele tá fazendo para ser um preventivo, uma prevenção, que é o pré-natal. Então, tem alguns exames que eles já estão assim, eles já examinam para ver se tem alguma disfunção. Claro que não tão aprofundado quanto esse que eu falei, mas temos os outros que pode ser feito de várias formas, tá? Então, vamos deixar bem claro isso. Então, para que você tenha certeza, é simplesmente o casal tem que efetivamente fazer esse exame, para que não tenha assim, para que você saiba se tem riscos ou não de ter um filho com Down ou não, tá bom? Então, assim, mais uma perguntinha que eu vou trazer para vocês.
É possível ter uma vida normal com síndrome de Down? Respondi anteriormente, mas eu vou responder agora também. Porque assim, a presença do cromossomo 21, né, ela é uma condição genética que ela determina características físicas específicas e também um atraso no desenvolvimento. Por isso, essa especificidade e entender que ele tem uma vida normal, só que ele precisa ser estimulado precocemente, como eu já expliquei anteriormente. Que daí ele vai desenvolver o seu potencial, vai desenvolver as suas habilidades e vai ter uma vida saudável e de plena inclusão, que é o necessário para todas as deficiências, independente se é um Down, se é uma deficiência auditiva, uma deficiência visual, se é um autista, qualquer deficiência, tá? Tanto física quanto invisível, ok? Então, a gente, assim, precisa de quê? De estímulo, de precoce, que isso tudo seja trabalhado, desenvolvido de uma forma adaptada e inclusiva, né? Que a sociedade tenha essa inclusão, que a inclusão educacional seja feita. E então, essa inclusão tem que ser efetiva, de uma forma integrativa, tá? E mais uma perguntinha que eu trago para vocês aqui. Como é o comportamento de uma pessoa com síndrome de Down? Opa, essa pergunta é bem, assim, bem fantástica, porque ela tem vários detalhes que inclui, que conclui e diferencia também o adolescente da criança, tá? Então, eu vou falar alguns comportamentos de crianças com síndrome de Down que possuem mais sintomas, assim, que eles são existentes, tá? Que ele é internalizantes dentro da criança, na criança. Então, assim, a criança com Down, ela tem muita oposição, tem muita teimosia, ela tem desatenção, tá? Enquanto o adolescente, ele prevalece alguns sintomas de isolamento, afastamento e também de retraimento. Então, por isso que, assim, cada fase da vida de uma criança para a adolescência e para a fase adulta, eles têm alguns comportamentos que são deles, né? Específicos deles, tá bom? Então, por isso que a gente tem que entender um pouquinho mais a síndrome de Down e um pouquinho mais sobre todas as deficiências, não somente o autismo, tá? Então, ontem foi o comemorado o Dia Internacional da Síndrome de Down, 21 de março. A ONU intitulou esse dia. Então, em contraposição, eu estou trazendo essa live, né, para também estar informando um pouquinho mais como funciona essa particularidade da síndrome de Down, né? Por que é a trissomia? Porque são 21 cromossomos, nós temos 46 cromossomos, como eu expliquei no início, e eles são pareados, aí se torna 23 cromossomos. E quando ele chega no 21º, desculpa, ele tem uma deformidade, porque daí é acrescentado mais um cromossomo. Então, por isso a trissomia. Por isso que ele tem 3 cromossomos. Então, essa é a diferença que aí ocasiona a síndrome de Down. E essa deficiência, ela é embutida nesse momento. Por isso que isso acontece, por conta dessa deformidade, dessa junção, né? Dessa particularidade. E por que a gente precisa entender? Fabiana, por que você está falando sobre a síndrome de Down? Porque eu também trabalho, eu tenho intervenções, eu tenho avaliações também com portadores de síndrome de Down, com crianças, adolescentes, jovens e adultos com Down. Porque eles precisam de estímulos, porque tem um atraso no desenvolvimento, tem um atraso cognitivo, tem um atraso motor, né? Então, a gente precisa também estar apto e habilitado para trabalhar com todas as deficiências necessárias. Tem a deficiência intelectual, tem a deficiência motora, tem os transtornos de aprendizagem, né? Tem várias situações que a gente precisa estar sempre atualizado e entendendo. Mas o que eu quero deixar para vocês realmente é o quê? Que a síndrome de Down, tanto quanto a todas as outras deficiências,
elas precisam ser desenvolvidas de forma especializada, de uma maneira inclusiva, tanto educacional, quanto social, quanto familiar, né? Em todas as áreas, ela precisa ser inclusiva. E que a gente precisa trabalhar com muita dedicação e muito amor e muito conhecimento, para que isso sim realmente desenvolva essa vida normal, que essas crianças, esses jovens, esses adolescentes, esses adultos tenham uma vida saudável, né? Que eles possam trabalhar, que eles possam se casar, que eles possam ter uma vida normal e plena, sem tanta dependência, sem tanto suporte de família ou de outras pessoas, para que eles possam ter independência e autonomia. Isso é muito, muito importante. E a base de tudo isso é muito conhecimento, muito amor e muita dedicação, tá? Então eu deixo para vocês que nada nessa vida é por acaso, nada nessa vida é para sempre. E aí a gente precisa entender que se a gente tem os desafios, a gente tem que tratá-los. Se a gente tem dificuldades, a gente tem que tratá-los. E a síndrome de Down é viver o extraordinário todos os dias. A gente precisa aprender todos os dias. A gente precisa acolher todos os dias e estar ali presente, acolhendo, ensinando, ajudando, desenvolvendo habilidades e estratégias diferenciadas para poder acolher e desenvolver todas as áreas de qualquer deficiência, de qualquer pessoa, tá? Então fica essa minha live, minha eterna gratidão, né, à minha paciente Bárbara e a todos os portadores de síndrome de Down, a todos os Down, adulto, criança, adolescente que esteja assistindo ou que vai assistir. E para aquelas pessoas que vocês acham que precisa ouvir um pouquinho dessas palavras, encaminhe essa live, tá? Ela vai ficar salva logo mais e vai ficar disponível em todas as redes sociais, tá? E também, gente, se inscreve lá no YouTube, tem muita informação, não só sobre o autismo, mas sobre outras deficiências também. E eu estou à disposição de vocês. Um super beijo, um excelente final de semana para todos e até a próxima live, tá bom? Um abraço a todos e até!